reunidos mais uma vez, né? Como a igreja do Senhor, aleluia. E nós temos compartilhado aos sábados, né, uma série que é a edificação de Deus. Nessa série nós temos meditado, ruminado, né, o que o Senhor tem falado conosco ultimamente sobre a edificação de Deus, a edificação da igreja, né? São as últimas mensagens que especialmente o nosso irmão Pedro ele tem compartilhado conosco, e hoje nós vamos dar continuidade, amém? Amanhã de manhã nós temos o nosso alimento diário, nós vamos ter a palavra, o nosso irmão Caleb vai compartilhar, né? A revelação da igreja, é isso aí, amém? Então nós também vamos orar pelo nosso irmão, e também vir para a reunião, né? Vir para a reunião para partir o pão. Obrigado, irmãos, pelas suas orações. Na semana passada eu estive na Bolívia e os irmãos oraram por mim, né? Primeiro tinha pedido oração pela viagem, pela altitude, né? Porque lá é uma cidade muito alta, falta oxigênio, então normalmente as pessoas ali elas passam um pouco mal, né? Tem dificuldade, né? O coração acelera, o pulmão tem que puxar mais ar, a gente precisa de oxigênio, né? E aí, com essa falta de ar, normalmente a gente sempre passa um pouco mal. E aí, na véspera, no dia de viajar praticamente, os irmãos que iam, nós íamos juntos, alguns irmãos para lá, os irmãos pegaram Covid, deu positivo, eles também não puderam me acompanhar, eu fui sozinho, tive que ir sozinho, com o Senhor, né? Amém? E os irmãos também, graças ao Senhor, oraram, fortaleceram. E eu quero dizer, irmãos, que vocês, pelas orações, têm parte em tudo aquilo que o Senhor fez no final de semana passado lá. Amém? É uma conferência muito abençoada. Tivemos mais de 800 irmãos. Os irmãos tinham uma expectativa que haveria 400 e poucos irmãos no máximo. No final foram mais de 800, e foi impressionante, né? Essa assistência, porque mesmo sendo na Bolívia, nem todo mundo lá mora na altura, porque a Bolívia também tem a região de selva, né? Região plana, que é a mesma coisa da gente ir para lá e sofre com a altura, né? Eles chamam esse mal de altura de sorote, né? Sorote. Então você tem um sorote. Dependendo da pessoa, tem muita dor de cabeça, porque o oxigênio não chega no cérebro, né? Falta quantidade suficiente. Tem pessoas então, que disparam o coração da taquicardia, né? Porque o pulmão quer buscar o ar, né? E não acha, o coração acelera. Tem pessoas que afetam o intestino, no meu caso, né? Porque no final das contas, o organismo, para sobreviver, ele prioriza os órgãos vitais, né? Então ele tem que atender os órgãos vitais, mas mesmo com todas essas dificuldades, os irmãos de lá se mobilizaram, depois de mais de 2 anos, né? Separados, sem conferência, impressionante, grande quantidade de irmãos novos, algumas igrejas novas, e vários irmãos novos, igrejas novas. Eles vieram através da pregação do Evangelho, dessas saídas, né? Avança Jovem, pregação do Evangelho. Os irmãos têm se mobilizado, têm sido renovados. Então teve um grande frescor ali, e até considerando os irmãos novos, foram 3 reuniões. Os irmãos lá são muito intensos, né? Então, por exemplo, sábado de manhã, reunião, né? Mensagem. Aí acaba, já almoça juntos ali mesmo. Os próprios irmãos da igreja em La Paz cozinharam para os 800 irmãos. Gente, que coisa fantástica, comida deliciosa, né? Para todo mundo. Eu fiquei impressionado com essa logística, né? Mas assim, almoço comunhão, né? Almoço com os irmãos de serviço, reunião, comunhão, compartilhar. Aí nem descansa, já começa a reunião da tarde. 3 horas da tarde, 2h30, já a segunda reunião engata. Aí acabou 6 horas, aí janta comunhão, né? Já janta reunindo. E
acabou a janta, agora a reunião dos jovens, momento especial. E vamos até as 10 da noite. Rapaz, né? E com aquela altitude, Jesus. Mas realmente foi uma experiência maravilhosa. Os irmãos muito sedentos, graças ao Senhor. Amém? E semana que vem eu vou para uma conferência de jovens no Equador, tá, irmãos? Então depois vocês oram também, tá? Eu estou intermitente aqui, estou igual pisca-pisca, né? Uma semana sim, uma semana não, semana sim, semana não, né? Mas vamos lá. O tema da nossa comunhão hoje é a edificação de Deus, dentro da série Nenhum Barulho. É muito importante quando a gente quando a gente executa qualquer edificação, que exista um ambiente de paz e harmonia. A paz ela é essencial para o desenvolvimento de qualquer coisa, de um país, de uma empresa, da nossa família. O lugar onde existe conflito, brigas, desentendimentos, aquele lugar não avança, ele não tem progresso. As primeiras vezes que eu comecei a ir para o Peru, 1987, alguns aqui não tinham nascido ainda, né? Mas lá naquele país, a gente não sabia muito das coisas, né? Lá tinha um movimento terrorista, chamado Sendero Luminoso. Sendero em espanhol é caminho, né? Luminoso é luz, né? Iluminado. Mas era só iluminado de bombas, né? Bombas, metralhadoras, né? Atentados. E a gente não sabia muito das coisas, então a gente viajava, né? Se eu soubesse, não sei se eu ia, né? Mas a gente viajava, ia, né? E visitar os irmãos, começamos a visitar as igrejas. Era um país muito pobre, com muitas situações difíceis. Quando a gente pegava ônibus ali, uns ônibus muito velhos. Um dos trechos nós pegamos um ônibus. O ônibus, as janelas eram redondas, tipo submarino, né? Vocês já viram um ônibus assim? Então, vocês não viram. Então, você tem uma ideia como era antigo, era muito atrasado, né? Os ônibus muito velhos. Quando tinha um ônibus em que se pagava caro na época, né, para poder viajar, um ônibus especial, tinha propaganda lá, assim, ônibus tipo Pullman, né? Poltronas reclináveis tipo avião. Avião parece um negócio legal, né? Mas você já viu quanto reclina uma poltrona de avião? Você quer ir mais? Não vai mais, né? Então o ônibus era desse jeito aí, né? Então isso já era especial. Quando o ônibus inclinava um pouquinho, já era especial, né? Quando ele era durão, aí, né, era normal. Mas as estradas muito complicadas, os carros muito antigos. Carro novo assim era 1960, tá? Era uma coisa assim. E aqueles, naquele ambiente de conflito, né? De ataques, né, terroristas, havia destruição. Então a gente estava lá reunido, de repente acabava a luz, porque os terroristas eles detonavam as torres de transmissão. Então o país já era pobre, já tinha um monte de dificuldade. Aí os caras, em prol de uma boa causa, né, em prol da causa bem, né, argumentada e tal, contra os ricos, que todos sejam iguais, que todos os pobres tenham acesso a tudo. No final das contas, essas coisas prejudicavam o avanço do país, o desenvolvimento do país. Uma coisa que a gente sempre que viajava lá era essencial, era lanterna. Lanterna, porque virava e mexia, não tinha luz. A gente levava duas coisas, né? Lanterna e papel higiênico, né? Era uma coisa essencial nas nossas viagens, né?
E é tão essencial que uma vez, como eu tinha uma bobagem, eu estava lá no centro de Lima, na capital. E aí, veio um ladrãozinho, batedor de carteira, né? Pá, colocou as mãos no meu bolso, ele já andava meio esperto, mas pegou lá. E justamente ele roubou a minha lanterninha. Rapaz, eu saí correndo atrás do ladrão. Naquela época eu corria um pouco mais, né? Né? E aí o rapaz entrou num beco e eu... Que loucura, né, gente? Que bobagem, né? Fiz isso, né? Correndo atrás do cara e tal. E eles roubavam em bando, né? Tá certo? Mas aí estava ali perto e quase chegando, aí o cara jogou a lanterna, né? E aí eu... Foi a salvação dele. Aí eu fui lá, peguei a lanterna, né? Salvei a lanterna. Não vou ficar no escuro, né? Mas assim, estava na reunião, faltava luz, etc. E aí, né? Depois disso veio o contra-ataque, né? Porque aí vieram os caras atrás, né? E agora? Aí eu estava com o outro irmão, vamos dar no pé, né? Aí corremos até um lugar ali, achamos um táxi. Era um carro muito velho, né? Mas a gente, tal. E lá era assim, você negociava o preço. Quanto que vai cobrar? Eu vou em tal lugar. Eu quero 10. Não, eu ofereço 5. Tem aquele negócio todo, né? Mas, viu, não queremos ir. Nem queremos negociar, né? Queremos entrar aí e tal. Não, o que for. A gente entra, e a hora que nós entramos, os camaradas, né, dos molequinhos lá vieram, começaram a bater no vidro do carro e tal. Vai louco aí. Mas assim, vivia o atraso, né? A gente ia lá tomar uma Coca-Cola. Falava assim, aqui ó, só tem chamado ao tempo. Eu não tinha geladeira. Porque não tinha eletricidade, né? Faltava. Então, se a gente achasse um lugar que vendesse Coca-Cola gelada, era o dobro do preço, né? Mas aí, então, por que tudo isso? Era um lugar que tinha conflito. Então, onde tem conflito, não tem desenvolvimento. Não tem crescimento. Por mais que às vezes a gente ache que é justificado, né, nós brigarmos, tá certo? E criarmos uma situação de conflito. Se você continua permanentemente numa situação de conflito, está sempre belicoso, né? Algo bélico, né? Está sempre melindroso, sempre em estado de guerra, né? Sempre em estado de briga, está sempre na defensiva, né? Aí alguém olhou para você e falou assim: o que você está olhando aí? Você está sempre, né? Naquela posição de se defender, de atacar o outro. Então, quando a gente está nesse clima, né, nós não temos desenvolvimento, nós não construímos nada, não construímos relacionamentos, não nos desenvolvemos. Então é muito importante nós sairmos dessa situação. Sabe que lá também, né, no Peru, depois nós mudamos para lá, no ano de 93. Eu, né, a esposa, nós já tínhamos nascido, o Mateus e a Milena tinha 6 meses, o Mateus tinha 2 anos. E uma coisa interessante, né, quando eles começaram a ir para a escola, na escola tinha treinamento de evacuação, né? Porque em 93 já tinham controlado o terrorismo, não havia mais terrorismo. O país realmente começou a crescer, entrar num novo ciclo, né, e o Peru mudou bastante depois que foi controlada essa questão do terrorismo. Mas tinha outra coisa lá, né? Que o Peru é uma região sísmica. Então virava e mexia, tinha tremores de terra, né? Terremoto, né? Dá umas tremidinhas assim e tal. Aí vira e mexia, tá tremendo aqui, a janela tremeu, né? Mas aí, lá o que eles tinham na escola era treinamento de evacuação. Porque quando existe um tremor, né, um terremoto, alguma situação assim,
mais pessoas morrem pisadas, né, atropeladas, do que pelo próprio terremoto, né, de ter caído alguma coisa. Então, você tem que saber se controlar. Você não pode entrar em pânico. Então, tem que controlar o pânico. É difícil, tá? Mas tem que treinar, né? Ou você não entrar em pânico e procurar sair ordenadamente. Tá? Toda vez que tem, né, qualquer tipo de problema em grandes eventos, esse é um grande problema, né? Como sair ordenadamente. Então você vê nessa situação de desordem, de pânico, pessoas terminam feridas e mortas, né? Na edificação da igreja, irmãos, uma coisa que nós devemos valorizar, nós precisamos apreciar, guardar com o máximo de cuidado, é a harmonia entre nós. É que existe entre nós paz. Por isso esses versículos, né, quando, né, o Senhor tem trazido para nós essa palavra da edificação, essa é uma palavra que está dizendo para nós, irmãos, nós precisamos viver em paz. Nós precisamos viver em harmonia. E isso significa que várias coisas nós vamos ter que relevar, né? Não podemos estar brigando por qualquer coisa. Nós não podemos, né, fazer tempestades em copos de água. E justamente, né, o que Paulo ele falou ali, né, em Colossenses capítulo 3, porque Colossenses capítulo 3, e essa porção que a gente leu, é uma porção que fala sobre o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, tá? Vamos lá, é o capítulo 3, versículo 11. Amém? Capítulo 3, versículo 11 diz: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Fala para quem está do seu lado, aqui não pode haver mais. Amém. Aleluia. Aqui não pode haver mais essas coisas. Nós, irmãos, realmente precisamos viver, praticar a inclusão. Essa era hoje em dia se fala muito, né, sobre inclusão, sobre aceitação, né? Nós até valorizarmos as diferenças, tá certo? E hoje se combate muito, se fala muito, por exemplo, né, contra o racismo, tá certo? Não sermos racistas, não sermos pessoas que segregam, que dividem, né? Então, hoje o mundo está falando disso, mas a Bíblia já nos mostrava isso, né? Lá quando o Senhor Jesus veio, Ele já trouxe essa verdade e essa realidade. Só que é interessante porque ao longo da história, nós vemos que entre os próprios cristãos, crentes, eles tinham essas coisas. Por exemplo, né? Igrejas só de brancos, igrejas só de negros, igrejas só de ricos, igrejas só de pobres. Então, nós, seres humanos caídos, nós somos pessoas divisivas, sectárias.
nós discriminamos as pessoas e nós formamos os nossos grupos, os nossos grupinhos, e nós somos intolerantes com os diferentes. Essa é a nossa tendência natural. E essa é uma cultura, algo herdado tanto pelo velho homem, nosso ser caído, como também herdado até mesmo pelos valores das nossas famílias. É uma herança cultural e familiar que muitas vezes está na nossa cabeça e nas nossas atitudes. Então aqui, a palavra do Senhor nos diz, o Senhor falou aqui através de Paulo, não pode haver. Amém? Não pode haver. Não pode haver raças, grego e judeu. Isso aqui é muito significativo, Porque, claro, por um lado, o judeu é o povo de Deus, judeus, exclusividade, o povo de Deus. Tudo que não fosse judeu era gentil, E nós vamos lembrar que Israel foi também dominada pelos gregos. Alexandre o Grande dominou a Judéia. E quando ele dominou aquela região, o objetivo dele era helenizar, gregorizar, tornar o mundo grego. Tanto é que a língua falada no mundo era o grego. Mas não só era a língua, mas era toda uma cultura, todos os costumes gregos. Então havia muito problema entre os judeus por causa dessa influência grega. Então aqui Paulo está dizendo, não pode ter raças. Amém? Não pode ter diferença de raças. Não pode ter circuncisão e incircuncisão. Quer dizer, a questão religiosa. É incrível como entre os próprios filhos de Deus, como se dividem, como se atacam, como não se suportam, e chega até o ponto de, ao longo da história, ter havido guerras santas, tá certo? Na Inglaterra, na Irlanda, por exemplo, Depois aqui não pode ter bárbaro e cita. Bárbaro, a gente fala, uxa, que barbaridade. Então, os bárbaros eram povos considerados bárbaros. Cruéis, especialmente esse termo foi usado que eram os alemães, por causa a Itália estava mais ao sul, a Alemanha mais ao norte, e ali eles eram divididos em tribos, Então, e eles eram assim como se fossem pessoas brutas, pessoas, Mas os citas eram mais brutos que os bárbaros, Eles eram mais incultos, mais ignorantes. Aí, escravo e livre, separados por questões sociais, empregado, patrão, Então, no corpo de Cristo não pode ter nada disso. No corpo de Cristo deve ter Cristo. Cristo é tudo e em todos. Cristo é tudo e está em todos. Então, irmãos, o que deve ter entre nós é Cristo. Amém? Então, o que deve reger, o que deve pautar o nosso relacionamento é Cristo. Cristo, somente Cristo. Amém? Aí no versículo 12 ele diz, portanto, o que é o portanto? O portanto é, O portanto, quer dizer, é a conclusão disso. Se Cristo é tudo em todos, se Cristo é tudo para você, Cristo é tudo para você, Cristo é tudo para você, então, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se. E esse revistam-se é no sentido de você colocar uma roupa nova. As irmãs, que gostam de roupa nova, esse revistam-se aqui
é bíblico ter roupa nova, né? Mas olha só, esse revistam-se aqui ponham essa roupa. Põe essa roupa nova. Qual é essa roupa? É profunda compaixão. Profunda compaixão. Por quê? Nós somos diferentes. Gente, nós somos diferentes. Nós somos bairristas, né? A minha cidade é a melhor, né? O meu bairro é o melhor. Meu país é o melhor, o meu estado é o melhor, né? Aí a gente tira sarro dos que são de outro estado, né? E aí trata de maneira, né, desrespeituosa pessoas de outros estados, de outras raças, né? E aí a gente engloba todo mundo, né? Os nordestinos, né? Os do sul e tal. Irmão, essa nossa natureza caída. E aqui ele começa a dar para nós alguns desses segredos. Revistam-se de profunda compaixão. Então o que é compaixão? É eu sentir, né? É uma empatia, sentir o que o outro está sofrendo. É o splanknon, né? É eu me solidarizar com o sofrimento do outro. Irmãos, se o Senhor não trabalhar isso em nós, da gente sentir a dor do outro, o sentimento do outro, a necessidade do outro, nós vamos ser sempre intolerantes. Aí a pessoa às vezes está sem dinheiro, também é burro. Ah não, aquele é preguiçoso. Se ele trabalhasse, ele não estava nessa condição. Você vê como é a nossa maneira? Nós julgamos as pessoas, nós criticamos, nós condenamos, né? O Senhor não nos chamou para ser juiz de ninguém. Aqui fala que nós vamos nos revestir de compaixão. Que mais? De bondade. E essa bondade não é que você é bom, mas você é bondoso com o próximo. Nós precisamos ser sempre pessoas bondosas, amigáveis, respeituosas, né? Semana passada o Adriano estava de férias, né, Adriano? O Adriano estava de férias e foi ótimo, porque com tudo o que aconteceu lá com os irmãos desistindo da viagem, perdi minha carona, né? E aí, quase meia-noite, procurando um irmão que pudesse me levar até a rodoviária, né? Lá de Campinas. E graças ao Senhor, o Adriano estava de férias e acordado, né? Aí, leve e tal. Né, Adriano? Aí a gente parou no sinaleiro lá, né? E uma pessoa nos abordou ali para pedir dinheiro, né? Só que foi uma situação muito constrangedora, né? Muito constrangedora. E nós tivemos que exercitar paciência, né? Tranquilidade. Não maltratamos, não fomos mal educados, né? Fomos pessoas muito educadas, muito polidas, né? E graças ao Senhor, né? Terminou tudo bem, né? E continuamos. Então, irmãos, nós... Acho que fosse outro tempo, né? É verdade. Então nós precisamos ser bondosos, humildes, humildade. Essa humildade é você não ser arrogante, você não se considera superior ao outro, mas você está numa posição de acolher, de receber, né, o que o outro tem. Mansidão, né? Está aqui, ó, mansidão. Paciência, ter paciência com os irmãos. Às vezes, não é que ele é ruim, simplesmente ele é diferente. Ele tem outra maneira de ver. Então, na verdade, todas essas virtudes, né? O irmão Pedro, ele menciona aqui, ele fala que são virtudes do novo homem para a edificação. Nós precisamos dessas virtudes para que a igreja seja edificada. Irmão, sem essas virtudes do novo homem, a igreja não vai ser edificada. E como nós temos isso, o que é edificação? Edificação é tornar-nos um.
Amém? Deus, Ele quer uma casa, Ele quer a sua casa, e a edificação da casa de Deus, ela tem dois propósitos. A edificação da casa de Deus é para que Deus tenha descanso. Amém? Então, não é simplesmente casa. A gente pensa em edificação. Edificar, eu penso em tijolo, piso, azulejo, né? Assim, a gente pensa em algo, né, material de construção. Mas edificar aqui é edificar um lar. Né? Esse dia achei muito interessante, li algo que diz assim: lar é diferente de casa. Lar é um estado de espírito, né? Lar é um ambiente onde você se sente parte, se sente em casa. Você tem descanso. Deus, Ele quer um lar. E nós queremos dar para Deus esse lar, esse lugar de descanso. Amém? Então, nós vimos Isaías já 66, né? Bom, o Senhor tem mostrado para nós que Ele quer um lar, é um lugar de descanso. E Ele disse: que casa vocês vão edificar? O que vocês vão fazer para que eu descanse? Se até o céu, né, é o meu trono, a terra é o estado dos meus pés, mas onde que eu vou descansar? Então o Senhor, Ele descansa nos seus filhos. E os seus filhos, Ele tem descanso quando os filhos estão bem, quando os filhos estão em harmonia. Quando uma casa tem muita briga, confusão, né, a gente não quer ficar naquele ambiente, né, não tem descanso. Por outro lado, a edificação de Deus, o segundo propósito da edificação de Deus é para derrotar o seu inimigo. Por isso Deus está edificando a sua casa. Deus está edificando a sua igreja. Ela é noiva, mas ela é guerreira. Ela é o lugar onde Deus descansa, mas também é o lugar para derrotar o seu inimigo. Amém? Por isso Ele disse que Ele edificaria a sua igreja e as portas do Hades não prevaleceriam contra a igreja edificada. Então, os Hades se levantam e a igreja está aqui na terra para pisar o inimigo de Deus e derrotá-lo. Amém? Então, esses são os dois propósitos da edificação. Dar um descanso para Deus e tratar com o seu inimigo. E para que isso aconteça, né, nós vimos essas virtudes. E aqui, no versículo 15, né, vou já adiantando, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Então, a paz, ela deve ser o que guia, o que governa, o que conduz o nosso coração. E aí, esse versículo ele continua dizendo: pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. Você viu? Começou com o corpo e aqui termina com o corpo. Então tudo isso daqui está relacionado ao corpo. E aqui diz, nós somos chamados em um só corpo. Então nós somos, e aqui ele é maravilhoso porque diz, a paz, ela começa a governar o nosso coração, mas também diz que nós somos chamados para a paz. Então, da paz no coração, leva a paz no corpo. Amém? Paz no coração gera paz no corpo. E é em paz que a igreja é edificada. Amém? Então, no alimento diário que nós vamos ler daqui algumas semanas, né, que nós já mencionamos, vai ser lições necessárias para a edificação da igreja. Né, tem 2 dias que falam bastante sobre a paz. O irmão descreve para nós, essa paz é Shalom. E o significado, um dos significados bastante profundos, né, mais profundos da palavra paz, é que significa algo, não só é ausência de guerra, ausência de conflito, ausência de briga. Sim, paz é tudo isso. Mas paz também quer dizer
algo completo e algo pleno. Amém? E aqui ele diz o seguinte: tomando como exemplo a construção do templo, feita pelo rei Salomão, podemos dizer que somente após ser finalizada sua construção, houve Shalom em Israel. Então, quando o templo foi concluído, houve Shalom. Por quê? Completou. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui, irmãos? Edificando a igreja, até que haja Shalom. Até que nós tenhamos um Shalom completo, né? A igreja totalmente edificada é paz. Então, nós estamos indo para a paz. Colossenses, né? A paz é o árbitro, mas nós somos chamados para quê? Para a paz. Então a paz também é nosso objetivo, a nossa meta, né? Ela é o meio, mas ela também é o objetivo. Isto é, somente após todas as peças do templo terem sido encaixadas, houve paz. Quando todas as peças se encaixam, tem paz. Agora, não é tão difícil encaixar, não é tão fácil encaixar essas peças. Por quê? Nós somos pecinhas aqui. Que pecinha! Começando de mim. Cada um de nós aqui é uma pecinha rara. Uma pecinha diferente, né? A gente vem de costumes diferentes, famílias diferentes. E pela nossa maneira de ser criado, ser educado, por mais que todos nós sejamos brasileiros, você acha que todo brasileiro é igual? Olha, vira e mexe, né? As conferências também são maravilhosas porque proporciona, por exemplo, que irmãos de diferentes países estão juntos, né? E frequentemente, né, entre os solteiros e as solteiras começa a haver um despertar, né? Entre um e outro, né? Um país e outro. E muitas vezes os irmãos pedem o nosso conselho, né? Irmão, estou interessada, né? Num irmão, né, de tal lugar, né? E a gente conhece um pouco as características de cada país, né? Um pouco assim, personalidade. Então tem a personalidade do brasileiro, do peruano, do equatoriano, do boliviano, né? E eu quase sempre, né? 99,9%, eu não aconselho, né, esses casamentos de diferentes países, né? Claro, tem situações, mas normalmente não, né? Por causa das diferenças, né? O casamento já é um período de adaptação, é um ajuste. E quando o ajuste é demais, pode desajustar, né? Então, mas mesmo assim, quando são pessoas do mesmo país, é difícil, né? Tem as suas dificuldades, tem as suas diferenças de família, de criação, de cultura, etc. Porque além da cultura do país, existe a cultura da família. Cada família tem os seus valores, né? Eu estava lá na Bolívia e teve uma confusão lá, por exemplo, sobre a questão da hospedagem, né? E um grupo de irmãos, né, de um determinado lugar, não queriam ser hospedados nas casas dos irmãos. Foi difícil hospedar, né, porque eram 800 irmãos da conferência, mais da metade era gente de fora. Imagine hospedar todo mundo, né? A irmã disse, não, e nós não queremos, nós exigimos, né, água quente e tal, e um monte de coisa, né? E aí, houve um certo mal-entendido, né? Um pouquinho perdido de paz aqui, né? Houve um pouquinho de barulho ali. E aí,
Mas depois os irmãos acabaram se acertando e depois os irmãos tiveram que procurar reconciliar, né? Aí um irmão lá, irmão, vamos fazer as pazes, né? Colossenses 3. Aí o outro irmão falou: olha, é o seguinte, o meu pai me ensinou que eu tenho que ser alguém que exige. Né? Que eu tenho que ser alguém, né? Que exige e tal, uma série de coisas. Aí o outro irmão falou assim: muito bem, irmão, né? E o que Cristo diz? O que a Bíblia diz? Mas frequentemente, irmão, se você, né, meditar, eu tenho meditado também sobre isso ultimamente, a gente traz muitos valores da nossa família. Às vezes a gente pensa que não, e tem muitas coisas que a gente fala assim: o dia que eu casar e tiver filhos, eu nunca vou fazer isso que o meu pai fazia comigo. E a hora que você tiver seu filho, um dia você vai se surpreender. Vai fazer a mesma coisa que você odiava que seu pai fizesse com você. A gente não tem ideia, né? Quão forte é essa herança. Só que nós precisamos verificar se esses valores que nós temos e que muitas vezes prejudica, cria atrito entre nós, no nosso casamento, na nossa convivência, no nosso grupo familiar agora, né? Ou na vida da igreja, se são valores de Cristo ou são os nossos valores culturais humanos. O apóstolo Pedro, ele diz que Deus nos resgatou da nossa vã maneira de vida herdada de nossos pais. Então o que você herdou dos seus pais é vã maneira de vida. Só que na prática a gente esquece, ou às vezes nem percebe, né? E a maneira como às vezes a gente trata a esposa, ou maltrata, a gente está repetindo padrões de comportamento da nossa família. E as mulheres igual, né? Então nós precisamos levar isso diante do Senhor, né? Amém? E aqui o que diz? Não terminei de ler, né? As pecinhas, né? Amém. Isso é, somente após todas as peças do templo terem sido encaixadas, houve paz. Somente quando o templo estava completo o serviço em plena harmonia, houve shalom sobre Israel, houve paz. Essa ilustração nos mostra que quando o Senhor nos edificar juntos, dispondo todas as peças e materiais de construção bem ajustados, bem encaixados, teremos paz. Irmãos, nós anelamos isso na vida da igreja. Paz. E se alguma... Nós vamos então concluir, já que tem esse exemplo aqui de Salomão, 1 Reis, capítulo 6. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Amém? Que tal vocês lerem comigo? Amém? O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. Amém. Daí vem o título da nossa comunhão hoje. Amém? O templo foi construído com pedras já... Com pedras... Onde? Nas pedreiras. Amém. Que mais? De maneira que durante a construção... Opa! Durante a construção,
Fala para o irmão que está do seu lado. Durante a construção, não se ouviu nenhum barulho. Irmãos, como que um templo gigante daqueles não se ouvia barulho? Sabe, irmãos, a edificação de Deus é em paz, é sem ruído. Onde tem barulho, onde tem ruído, onde tem confusão, não tem edificação. Então, como o Senhor tem mostrado para nós, irmãos, nós precisamos que o Senhor, Ele trate com o nosso coração, que Ele nos transforme. Por isso Ele nos leva para a pedreira. Amém? Ele nos leva para a pedreira, Ele nos leva para as experiências onde nós somos lapidados, nós somos cortados, nós somos transformados, nós somos ajustados e depois nós somos colocados juntos. Então, na edificação, na vida da igreja, na edificação do corpo, não deve haver barulho, não deve haver confusão, porque a edificação se dá em paz, em harmonia. E para isso o Senhor, Ele tem trabalhado em nós. Assim como o próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele foi esculpido, Ele foi lapidado num só dia. Então o Senhor, na sua humanidade, Ele foi trabalhado. Amém? Ó Senhor Jesus, então que todos nós busquemos isso, a edificação, sem barulho. Quiser sem barulho, é praticando todas essas virtudes do novo homem. Amém? Mas nós vamos ficar em pé, amém? Nós vamos orar e daqui a pouco, ok? Não. E depois as crianças vão passar aqui, tá bom? Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quem aqui quer paz, diga amém. Amém. Quem quer participar da edificação? Amém. Isso. Primeiro, ore com quem está do seu lado. Amém? Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus, Senhor, te agradecemos e te louvamos nessa noite, porque o Senhor nos fez pedras vivas, nos trouxe de diferentes culturas, antecedentes familiares. Ó Senhor Jesus, Senhor, mas o Senhor não olhou para nós como nós éramos para poder nos escolher. O seu critério foi outro. O Senhor nos escolheu e nos chamou tal como nós éramos, tal como nós estávamos, e o Senhor nos trouxe para essa pedreira. E nessa pedreira o Senhor está nos transformando, nos lapidando, crescendo em nós, trabalhando em nós, Senhor, nos fazendo materiais para a sua edificação. Senhor Jesus, Senhor, nós desejamos aqui e oramos a Ti nessa noite, para que haja paz na Tua igreja, paz na edificação, e que de longe não se escute nenhum barulho, nenhuma confusão, mas que aqui reine a paz,
reine a paz nos corações de cada um dos irmãos. Que ninguém viva na defensiva, mas que todos estejam tranquilos diante do Senhor. Pacifique os nossos corações e crie cada vez mais entre nós um ambiente de paz, de harmonia, de perdão, de compaixão, oh Senhor, de amor uns pelos outros. Senhor Jesus, que a paz seja conosco. Aleluia! Amém! Aleluia! Amém?